Fala pessoal, eu sou a Gil Mangoni, sou educadora em inteligência artificial e já uso a inteligência artificial na prática do meu dia a dia e trabalho há mais de 3 anos. Além disso, eu já atendi mais de 250 profissionais de diferentes áreas em consultorias de IA e também já trabalhei em 3 startups de IA. E é por isso que eu tô aqui hoje nesse vídeo para te mostrar como que você, seja lá qual for a sua área, pode utilizar a IA de uma maneira muito mais eficiente, produtiva e realmente tirar mais potencial das ferramentas de IA hoje. O que eu vejo muito acontecer é que muitas pessoas acabam não sabendo como utilizar, né? Não sabem como começar, ou então já utilizam para coisas muito básicas, como reescrever e-mails, pedir para, enfim, dar um tapa nos textos, né? Mas não sabe sobre essas funcionalidades, para que elas servem ou até que elas existem, né? Só que são essas funcionalidades e pequenos detalhes da plataforma que podem otimizar muito a maneira que você usa no seu dia a dia, seja para o seu trabalho ou para a sua vida. Então, se você gosta desse tipo de vídeo prático, te convido a já se inscrever no meu canal e também ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, porque esse aqui é o primeiro vídeo de uma série onde eu vou fazer tutoriais, guias em volta das principais ferramentas de IA hoje. Então, a gente vai falar sobre, hoje especificamente, do ChatGPT, mas a gente também vai falar do Claude, do Perplexity, do Gemini, do Notebook LM e por aí vai. Inclusive, já deixe nos comentários qual que é a próxima plataforma de IA que você quer que eu faça esse tutorial prático. Sem mais delongas, vamos para a prática e eu garanto que se você assistir esse vídeo até o final e aplicar isso que eu tô falando aqui, você vai sair utilizando IA muito melhor do que a maior parte das pessoas por aí. Beleza? Pessoal, então quando a gente entra aqui no ChatGPT, pode ser tanto na versão paga quanto na gratuita, a minha é paga, a gente vai ter essa interface aqui. Então vai ter o lugar onde a gente vai interagir com a IA, fazer perguntas, vai ter aqui a parte dos GPTs, que depois eu vou mostrar, a parte dos projetos, que eu também mostro depois, e os chats. Algumas outras funcionalidades aqui, mas a gente não vai olhar isso para agora, eu só quero que você preste atenção nessa parte da interação. Então a gente vai enviar alguma coisa, oi, tudo bem? E esse oi, tudo bem, eu já posso chamar de prompt. Tudo que eu envio para IA, eu chamo de prompt. Pode ser algo super simples ou algo super complexo, se chama de prompt. Quando eu envio algo para IA, eu estou chamando de input, então eu vou imputar, estou mandando algo para ela e ela vai me devolver uma resposta aqui. Quando ela me devolveu essa resposta, eu posso clicar no copiar aqui, dar uma resposta satisfatória, dar uma resposta, dar um dislike ali, né? Eu estou ajudando a treinar o modelo, depois a gente fala mais sobre isso. Eu posso compartilhar essa resposta com alguém, regenerar também, ó, posso tentar de novo, adicionar detalhes, tornar mais conciso. E também posso pedir para editar aqui, ó. Derivar um novo chat, ler em voz alta. A maior parte das pessoas Oi, não tudo sabe que bem? existe isso. Enfim. E eu também posso editar minha resposta ao invés de criar uma nova, né? Às vezes a gente está digitando, envia sem querer e aí a gente tem que abrir um novo chat. Então a gente pode editar também a resposta aqui. Quero sugestões de uso de IA. Então mandei isso aqui para ela. O foco aqui, pessoal, não é necessariamente no conteúdo que eu vou fazer, mas sim na lógica por trás das ferramentas, ok? Pessoal, agora eu falei aqui para ela que eu queria sugestões de uso da IA. Só que esse é um prompt muito básico. Ela não sabe muito sobre mim, ela não sabe exatamente aquilo que eu quero. Então, eu teria que escrever um pouco mais de informações aqui sobre como assim sugestões de uso da IA, né? Qual é o meu emprego, onde eu trabalho, o que eu tô querendo. Para isso, a gente pode digitar, mas a gente também pode utilizar essa ferramenta onde a gente dita o que a gente quer que ela escreva e ela transcreve para nós. Então, por exemplo, eu sou uma profissional de 23 anos que trabalho com marketing e eu quero sugestões de uso de IA, como o ChatGPT, no meu dia a dia. Me dê sugestões práticas, lembrando que eu sou iniciante no assunto. Então, eu vou clicar aqui no certinho. Ele já transcreveu aqui para mim e eu posso enviar. Também poderia editar ali, né, se eu quiser fazer. Então, ele vai me dar uma resposta, perfeito. Então, vocês viram que eu só utilizei o microfoninho especificamente para ditar e ela transcrever.
Mas se eu quisesse, eu também poderia utilizar esse modo voz aqui dela, onde eu ativo e eu converso mesmo como se fosse um humano. Oi, chat, eu tô gravando nesse momento um vídeo pro YouTube. Oi, Gio. Legal saber que você tá gravando. Então vamos nessa. Se precisar de alguma dica ou ajuste enquanto grava, me fala que a gente deixa tudo bem alinhado. Sem respostas genéricas, prometo. Legal. Então, show de bola. A gente pode fazer isso durante uma conversa que a gente já tinha aberto, ou também entrar numa nova sem falar nada e já ativar esse modo voz, que é o modo live. Bom, quando a gente cria uma mensagem, quando a gente envia uma mensagem, ela vai gerar um chat aqui do lado. Então, olha só, se eu clicar, saudação inicial, foi essa conversa que a gente acabou de ter. Se eu clicar aqui nos 3 pontinhos, eu posso renomear essa conversa para eu lembrar depois, e isso vai ajudar com que eu organize mais as minhas conversas. Então, por exemplo, teste de uso, poderia até colocar a data aqui que eu tô fazendo. Opa, beleza. E eu poderia também compartilhar esse link com alguém. Só que tem que cuidar muito com isso, porque quando eu clico em compartilhar, ele vai estar disponível para qualquer pessoa clicar. Então, se eu tivesse dados aqui que eu não poderia compartilhar com pessoas, eu não poderia compartilhar, porque ele vai começar a gente fala que indexar no Google, né? Então, qualquer pessoa poderia clicar nessa conversa e ver nossos dados. Então, não é o ideal. Tá demorando um pouquinho aqui, mas basicamente ele me daria um link para eu poder compartilhar. Vou dar um reload aqui. Perfeito. Agora que a gente já sabe que a gente interage, ele faz os chats, vamos passar por cada uma dessas ferramentas do mais aqui. Quando eu quiser trabalhar com arquivos, eu vou poder enviar eles a partir desse Clips. Então, eu posso enviar um arquivo em TXT, que seria em texto, em docs, PDFs, mas eu também posso adicionar planilhas, imagens, eu posso simplesmente tirar um print disso aqui e colar aqui, por exemplo. E aí pedir o que está escrito, né? Isso aqui serve muito para quando eu estou, por exemplo, em algum software, algum sistema, que eu não sei exatamente muito como usar, não sei como sair dali. Então, eu posso pedir para ele um passo a passo para como fazer X coisa, e eu mando print de onde eu tô. E ele pode me ajudar. Então, como eu crio um novo chat a partir dessa tela, no ChatGPT. Então, como ele tem acesso a essa minha imagem, né, ele vai conseguir trazer esses dados. Ele vai me dar o passo a passo. Perfeito. Agora, se vocês perceberam, eu estou utilizando aqui o ChatGPT 5. Se você estiver utilizando a versão gratuita, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, você provavelmente vai estar com ele escrito assim, ChatGPT 4o. O que é esse GPT-5, GPT-4o? Cada um dessas nomenclaturas, a gente chama de uma versão de IA, um modelo de IA. O que é esse modelo de IA? Um modelo é uma nova versão onde uma empresa, então a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, ela treina vários dados e ela aglomera tudo em uma versão. E ela lança para o mercado falando, olha só, gente, mercado, essa aqui é a nossa versão, esse modelo a gente testou para X, Y, Z coisas, e ele está sendo muito bom, performando muito bem para X, Y, Z. Então, não necessariamente uma versão nova, mais nova, ela é sempre melhor, ela tende a ser. Mas, como eles lançam várias versões com nomes assim, bem esquisitos aqui, cada modelo tem seus pontos positivos e negativos. Como que você aprende qual usar? No início, você vai no que todo mundo usa. Então, vai no alto mesmo, que ele já consegue te dar bons resultados. Mas, vamos mudar um pouco aqui para a gente pensar em pedir algo mais complexo. E aí a gente troca um modelo para você ver a diferença. Nesse caso, vou tentar me traga uma proposta de plano padrão de marketing para criar templates para startups. Isso seria uma coisa um pouco complexa de se fazer e eu estou utilizando o ChatGPT 5, né, a versão GPT-5. Aqui ele está me trazendo essa proposta padrão, ok? Vocês viram que foi super rápido, né? Ele não pensou, não aconteceu nada. Ele já está me trazendo a resposta aqui. Mas, vou deixar ele respondendo, eu poderia trocar para o
Thinking Mini, por exemplo. Se eu fizer a mesma pergunta, ele vai me trazer aqui um pensando, onde eu posso clicar nesse pensando e eu vou ver os estágios que ele passa antes de ele me trazer aquela resposta. Então, ó, ele tá falando aqui. O plano de marketing que eu vou propor será direto e orientado à ação, seguindo suas preferências. Vou criar um modelo com sessões claras, vou preparar um modelo de plano com sugestões práticas, preços sugeridos, etc, etc. Então, a gente pode ver os pensamentos por trás da IA antes de ela nos dar, de fato, uma resposta, né? Que eu acho uma coisa bem bacana, assim. Como se ele tivesse pensado mais. Poxa, é bom a gente usar isso aqui sempre? Depende, porque ele levou mais tempo para me dar uma resposta. Então, eu usaria isso daqui apenas para coisas um pouco mais complexas, que eu estou disposta a gastar mais tempo esperando, né? E aí ele me trouxe aqui a proposta do plano. Poxa, bacana. Agora que ele me trouxe o plano, eu pedi para ele fazer um template, né? Mas ele me entregou nesse formato do chat mesmo. Mas eu quero que isso seja um PDF. Então, o que eu poderia fazer? A gente pode lidar de duas maneiras. Ou eu posso pedir para ele transformar em PDF, ou eu posso clicar nesse mais aqui, né, no mais de novo, e ativar o modo lousa. Então, ele vai transformar isso aqui que ele colocou em um arquivo separado que vai ser editável. Então, agora eu vou pedir, coloque esse template em um documento editável. Com o modo lousa aqui ativado, ele vai conseguir fazer isso para mim. E a gente pode fazer ajustes até ficar bom o suficiente para depois a gente salvar esse documento que ele vai estar fazendo, né, em PDF ou então em Docs. Então, ó, o que eu quis falar sobre a lousa, o que eles chamam também de Canva, é esse documento que a gente está vendo aqui, onde eu posso editar ele aqui do lado. Ó, então ele vai abrir, posso mudar aqui, ó. Toda vez que eu estiver clicando, que eu estiver no modo editando esse Canva, tudo que eu falar ele vai editar aqui no template e não necessariamente me trazer uma resposta desse lado. Então é como se eu estivesse trabalhando com um documento mesmo, mas a IA está me ajudando com isso, né? Eu vou parar aqui o que ele está fazendo, que é muita coisa, e vou pedir, por exemplo, que eu quero um documento mais simples. Então, crie um documento resumido, com no máximo 2 páginas. E eu vou pular. Posso pular porque eu não quero que ele pense tanto assim. Não leve mais tanto tempo para me responder. Bacana, agora sim. Show de bola, vou clicar em editar. Olha, também consegue fazer tabelas, ele consegue fazer planilhas também, né? Aqui nesse caso, eu pedi um documento de docs mesmo, mas eu poderia ter pedido também uma planilha ou então uma tabela. Agora que ele finalizou, até 2 páginas aqui, eu posso compartilhar, né? Mas eu também posso baixar ele em PDF, em Docs ou em Markdown, que é um formato ali para código. Então, vou baixar só para mostrar para vocês como é que fica. PDF, beleza? Se eu abrir aqui, perfeito. Já tem um documento pronto, inclusive numerado, olha só. Bacana, perfeito. Então, eu posso criar um documento novo, mas eu também poderia inserir documentos se eu quisesse, né? Além de imagens, eu poderia clicar aqui no plano de marketing e pedir para ele resumir para mim, ou então criar um conteúdo com base nesse template. Então, assim, vamos supor que eu quero fazer esse plano, né, de marketing para uma empresa X. Utilize o template do plano de marketing para startups para criar um novo Canvas, um novo plano de marketing para uma empresa de suplementos fitness. Vou dar um exemplo aqui, né? Então, aqui eu vou clicar de novo na lousa. Eu não quero mais o Thinking, vai ser o normal mesmo, o GPT-5. Ele vai ler o documento e já vai fazer esse novo Canvas com base no template. Então, isso que é muito bacana. Você pode utilizar o ChatGPT para ele ler os seus documentos e resumir, ok, mas você também pode usar eles como base
para você fazer novas coisas. Então, você tem um template, você quer usar aquilo para fazer um novo documento, né? E aí ele vai criar aqui pra gente. Bacana. E claro que, né, se a gente tivesse um outro documento com mais arquivos dessa empresa de suplementos fitness, por exemplo, ele já conseguiria juntar as duas coisas, o template, as informações da empresa e botar os dois juntos rapidinho. Então, seria muito mais eficiente assim, né? Bom, agora que a gente já viu a questão de adicionar fotos e arquivos e também a questão da lousa, a gente vai para essa busca na web. O que acontece? Se eu perguntar para... Apareceu aqui, né, Nepo Baby, o que é? Se eu perguntar para a IA, para ela me trazer algum dado de ontem, o treinamento dela, essa versão, o GPT-5, ele não tem acesso aos dados que aconteceram agora, ontem, né, nos últimos meses. Eles têm um limite. Então, eles não vão conseguir acessar as notícias de ontem se eu pedir. Então, vou fazer esse teste com vocês. O que aconteceu ontem na economia brasileira? Quais as últimas notícias? Por exemplo, né? Se a gente escrever aqui, sem necessariamente o buscar na web, ele não necessariamente vai ter acesso. Aqui acabou que ele mesmo assim buscou, mesmo que a gente não ativou o recurso na web, mas a gente tem que ter um pé atrás nesse caso, a gente não pode confiar tanto assim. Agora, muito diferente da gente abrir esse recurso, clicar no buscar na web e aí sim, o que aconteceu ontem na economia brasileira, quais as últimas notícias. Aí sim a gente está literalmente falando, olha, busque na web sobre isso aqui e me traga as respostas. Então, ele está trazendo essas notícias mais recentes que a gente poderia ir ver se é isso mesmo. Ó, 9 de outubro, 14 de setembro, essa daqui já é mais antiga, 9 de outubro, ok. Eu poderia também ter pedido para ele para ser em canais específicos. Então, por exemplo, prefiro que busque em canais como, sei lá, TechDrops e G1. Então, ele vai tentar dar preferência para essas palavras que eu coloquei aqui, vai buscar e vai trazer se ele encontrar, né? Ou não, enfim. E aí, ele me trouxe também o link, que é só eu clicar e vai me levar para essa notícia. Beleza? Agora que a gente entrou nisso aqui, eu também gosto de fazer uma outra possibilidade, que eu acho muito legal, que é quando você tem um arquivo, né, uma notícia, deixa eu pegar uma outra notícia aqui que seja aberta, deixa eu ver se essas outras são abertas. Eu gosto muito da TechDrops. Vou pegar essa da CNN. Tem que ser uma específica. Ó. Se eu quiser pegar um link de fora também, eu posso trazer para o ChatGPT e pedir para ele não só ler, mas ele também criar conexões com outras coisas. Então, eu boto um link e peço para ele, faça a conexão dessa notícia com minha empresa de marketing. A notícia tem alguma influência? Claro que aqui eu perguntei para ele uma notícia que não tem nada a ver, que é um negócio de Nobel da Paz, etc. Mas, caso eu tivesse, por exemplo, alguma... Opa, cliquei aqui sem querer no pausar. Deixa eu abrir um novo chat e fazer de novo. Se eu tivesse uma notícia, por exemplo, de taxa de juros, de coisas econômicas que eu quero saber se influencia na minha empresa ou não, eu posso cruzar esses dados, pedir para ela fazer uma avaliação com base no meu contexto. Então, isso daqui é muito legal para além de ele ler essa notícia para nós. Bom, agora vamos para a função de estudar e aprender, que é a terceira desse mais aqui. O estudar e aprender é uma ferramenta muito útil principalmente para pessoas que estão na faculdade ou então para pessoas mais novas, né, crianças, para adolescentes ali, e para quando você quer aprender também novas línguas ou coisas ou até hobbies. Por quê? Porque ele não vai te entregar de fato a resposta final, ele vai te dar meios para você chegar naquilo. Então aqui eu poderia falar o seguinte: eu tenho um novo hobby que é fotografia e eu quero aprender um pouco mais sobre isso, mas não sei nem por onde começar. Me ajude a criar um plano personalizado e fazer quizzes para me ajudar na evolução desse meu hobby. Legal. Quando eu estou nesse recurso estudar,
Então, ele vai conseguir trazer esse plano para mim, mas se eu tivesse também algum material didático, eu poderia inserir, clicar nesse estudar, que ele transformaria aquele material didático em algo para mim. Ó, aqui ele tá me pedindo se eu quero aprender fotografia pelo celular, se meu foco é mais artístico, ou se eu quero que o plano seja leve e prático. Quero que seja leve e o foco é mais artístico, sim. Vamos ver o que ele entrega aqui pra gente. Então, vamos pensar num plano de 4 semanas para despertar o seu olhar fotográfico. Legal. Ok. Ó, trouxe um mini quiz aqui pra gente. Perfeito. Então, ele já tá pensando que ele tem que transformar isso em versões interativas e já me respondeu aqui se eu não quero um quiz, né, em formato de múltiplas perguntas. Quero sim. O legal do ChatGPT é que ele já nos sugere coisas, né? Isso facilita o nosso uso quando a gente não tem muita ideia nesse início. Legal, já está montando para nós esses mini quizzes, etc, etc. Outra possibilidade desse modo estudar seria, como eu falei para vocês, colocar um arquivo específico aqui. Deixa eu buscar algum artigo mais complexo, esse daqui, por exemplo, e eu quero falar que preciso estudar os conceitos desse artigo. Esse livro, na verdade, né? Ele consegue entender isso e transformar também em material mais interativo, seja um quiz ou um mapa de perguntas e respostas. Ó, aqui ele já está trazendo um resumo pra gente. E no final, provavelmente, ele vai nos responder pra gente fazer um plano, né, de estudos. Estudo com flashcards. Quero os flashcards. Sim. Bacana. Isso aqui que ele nos deu, gente, a gente poderia, como eu falei, como eu já mostrei antes, né, utilizar lá na lousa. Então, eu posso também estar utilizando alguma funcionalidade e aí, de repente, clicar aqui em parar de estudar, clicar na lousa e aí fazer um documento a partir disso, né? Então, isso daqui é uma possibilidade. Tem bastante coisa que dá para fazer no estudar também, deem uma explorada legal. Passando aqui, a gente tem de baixo para cima, né? O modo agente. O modo agente é muito legal, gente, porque a gente pode fazer um monte de coisas. Aqui eles até sugerem algumas ações, como, por exemplo, pesquisar soluções de climatização, fazer relatório, ações, agendar uma corrida para o aeroporto com folga via Uber, analisar planilhas, etc. Apresentações também, ele dá um jeito de elaborar isso para nós. Mas a gente tem que pensar nos nossos processos, o que eu quero que ela faça. Vamos supor que eu tenha um monte de conteúdos no meu TCC, então eu vou utilizar o meu TCC como exemplo. Deixa eu só lembrar onde é que tá aqui. Cocriação, humano e IA, é isso aqui. E eu quero que ele pegue as referências do meu TCC, que tem várias páginas, tem mais de 100 páginas, ele busque essas referências e me traga numa planilha o autor de cada uma delas com um nome, com um resumo do que está escrito no artigo. Então, eu vou falar isso para ela. Olha, tô te entregando esse meu TCC e eu preciso que você faça uma planilha com cada uma das referências que eu coloquei nesse TCC. Coloque separadamente em cada uma coluna, né, o título da obra, os autores envolvidos e também um resumo desse artigo. E também uma coluna com palavras-chave. Então, nesse modo agente, quando eu envio, o modo agente ele tem limitação, né, porque ele realmente é bem poderoso. Aqui eu estou fazendo algo com TCC, mas imaginem que ele poderia, por exemplo, pesquisar na internet
concorrentes e aí criar uma planilha, criar uma apresentação, um monte de coisa. Ele pode fazer muita coisa que é realmente você tem que pensar um pouco nos seus processos. E quando você pergunta isso para ele tem autonomia para ir fazendo isso sozinho. Então aqui a gente pode ver o terminal. Ele é inclusive muito parecido com a Manus, que muita gente gosta, mas que também tem altas limitações de preço, né? Aqui a gente pode ver ele fazendo as coisas e ainda explicando o que ele está fazendo de cada vez. Daí, se a gente quiser mexer nisso aqui, a gente vai vendo, ó. Aqui ele vai levar um tempinho a mais, mas basicamente quando a tarefa estiver concluída, ele vai nos avisar. Isso é muito legal. Enquanto ele vai fazendo isso, eu vou mostrando para vocês também esse modo de criação de imagem. Então, esse modo de criação de imagem, a gente tem como escolher os estilos aqui, coisa que, inclusive, eles atualizaram faz pouco tempo. E a gente pode, aqui, pensar em várias coisas. A gente pode fazer mockups, a gente pode melhorar uma imagem nossa, a gente pode criar uma imagem completamente do zero. Então, aqui a imaginação, ela é o ponto central, assim, né? Claro que a criação de imagens, ela já é uma coisa totalmente apartada. No início você tem mais dificuldade de fazer. Mas ele é muito bom para você dar uma brincada nesse início. Então, vamos supor que eu quero fazer um ícone para minha empresa. Vamos botar um logo aqui. Deixa eu pegar o meu logo. Ó, eu quero transformar isso aqui, na verdade, num ícone. Num estilo de livro de colorir. Restilize essa imagem como uma ilustração de livro, traços pretos, texturas simples e formas lúdicas. Legal. Então, quando eu clicar nisso, ele vai conseguir fazer essa imagem para mim. Isso porque eu cliquei nesses estilos e aí ele já pré-fez esse prompt de imagem, mas eu também poderia escrever do zero. E aí, até um ponto interessante para falar para vocês é que ele sempre vai entender melhor quando a gente faz prompts em inglês para imagens especificamente. Apesar de ele também entender em português, mas fica melhor se você escrever em inglês, se você tiver essa possibilidade, né? Então, legal. A gente vai ver que ele vai levar um tempinho aqui também. E a próxima funcionalidade que a gente vai ver vai ser o de investigar. O de investigar, a gente também vê que ele tem limitações mesmo para quem paga, da mesma maneira que o modo agente aqui. E esse investigar, ele vai, ao contrário dessa busca na web que eu mostrei para vocês, fazer realmente uma busca muito mais profunda de um assunto específico. Então, se a gente falar, por exemplo, que a gente quer buscar todas as notícias sobre X assunto do último ano, ele vai entrar em vários sites, buscar várias palavras-chave para no final nos trazer uma resposta. Isso é bem bacana. Olha só, tá quase pronta a nossa imagem. Pô, tá ficando legal, hein? Vamos ver. Vamos. Ó. Ok, ficou mais ou menos. Mas era para livro de colorir, né? Eu acho que se eu tivesse pedido um ícone, tipo estilo Notion, por exemplo, teria ficado mais do meu agrado. Mas era exatamente isso, né? Era para colorir, então acho que ele fez bem ali o resultado. Bom, como eu falei para vocês, agora a gente vai pro modo de investigar, mas antes disso, vamos ver se ele já fez mais coisas por aqui. Ó, pô, muito legal. Já tá buscando agora cada uma das referências, ó. A gente pode ver o que ele vai fazendo. Muito show. E agora a gente vai pro modo investigar. O modo investigar, a gente pode escolher também aonde que ele vai buscar necessariamente. Se ele vai buscar na web ou se ele vai buscar nas nossas bases de dados. Isso é muito legal também. Se a gente quer fazer uma pesquisa profunda dentro da nossa caixa de milhões de e-mail, por exemplo, ou uma pesquisa profunda na web. Então, aqui a gente pode definir isso e aí fazer uma pergunta para ele. Nesse caso, eu vou fazer uma busca jurisprudencial, por exemplo. Eu quero fazer uma busca jurisprudencial de um caso, de possíveis casos que mostram quem utilizou inteligência artificial de uma maneira errada e foram absolvidos. Eu quero entender melhor como que esses
caso se der. Eu preciso que você busque especificamente nas juntas judiciais de São Paulo e Belo Horizonte. Então, essa é a única maneira que a gente teria para buscar jurisprudência. A que eu utilizei para isso, mas a gente poderia pensar também num sentido de pesquisa de mercado, pesquisa de concorrência também. Ó, só para confirmar, você quer casos julgados de juntas comerciais? De juntas judiciais? Isso. Você está procurando por casos nos quais o uso inadequado levou à absolvição da parte acusada? Na verdade, eu tô querendo saber casos onde eram relacionados ao uso inadequado da inteligência artificial. Na verdade, eles não precisam ter sido absolvidos necessariamente. O período específico é nos últimos 3 anos e especificamente São Paulo e BH, isso mesmo. Legal. Então aqui agora ele está iniciando essa investigação. Vai levar um tempinho também para ele nos trazer essa resposta. E é justamente isso, né? Esse tempo que a gente está dando para ele que ele vai trazer uma resposta melhor, mais elaborada. O que o pessoal faz é achar que o modo normal de se usar IA é o único possível, mas a gente também tem esses outros. Então imagina que ele está fazendo essa busca enorme pra gente, ao invés da gente ir lá em cada lugar e buscar e aí fazer esse trâmite inteiro. Então, enquanto isso, a gente pode ir lidando em outros chats. Nesse caso aqui, ele está trabalhando nessa investigação e também no nosso modo agente. Ele está fazendo os dois em paralelo. E eu ainda assim posso começar outras conversas e ir fazendo que depois ele avisa a gente quando a tarefa estiver pronta. Então, isso é bastante legal. Bom, pessoal, para além disso, para a gente finalizar aqui, a gente vai ter também a parte aqui dos GPTs e dos projetos, que isso daqui são coisas muito interessantes. Os GPTs, eles são como se fossem assistentes de IA, eles são IAs customizadas. O que significa isso? Quando a gente tem uma conversa normal, a gente está conversando com uma IA genérica, principalmente se você não personalizou. Se você não personalizou, a sua IA, ela vai te dar respostas que não tem muito, não vão muito de acordo com o seu dia a dia. É por isso que, inclusive, dias 21, 22 e 23 de outubro de 2025 agora, eu vou mostrar para vocês na prática, num evento gratuito aqui no YouTube, como que vocês customizam essa IA. Por isso que ela geralmente já me chama de Oi, Gio, tudo bem, ela já me conhece e é por conta disso. Mas, em geral, para além disso, dessa personalização, essa IA é genérica. Então, se eu pedir para ela crie um post de Instagram sobre networking, ela vai tentar buscar o que ela tem ali para fazer esse post, mas ele não vai ser especializado em fazer posts de Instagram, ok? Muito diferente se eu fosse no GPT aqui e procurasse algum GPT que for especializado em Instagram. Então, ó, InstaGuide, Instagram Expert. Se eu clicar nesse cara aqui, a gente pode ver quem criou, quantas avaliações teve, e eu vou fazer a mesma pergunta. Só que como ele é um assistente personalizado, customizado para isso, para essa função, ele vai me entregar algo muito mais assertivo com o que eu estou pedindo, mesmo que tenha menos informações. Então aqui ele está me falando carrossel, como é que seria esse carrossel, né? Cada slide, o que vai ter escrito, e ainda me trouxe hashtags aqui no final. Poxa, muito bacana. E aqui a gente pode ver que tem GPTs, ou seja, assistentes para várias coisas. A gente pode perguntar, escrever, né, advogado, sei lá, trabalhista, e ver se tem algum GPT aqui, geralmente tem, odontologia. Daí a gente clica e testa, né, esses GPTs, ó, Odonto Smart, Odontologia Nazareno, flashcards de odontologia. Posso pensar, se eu for um professor, para ver se tem alguma coisa para mim aqui. Ó, Prompt Professor, Financial Accounting Professor, beleza. Tem várias coisas, tanto em inglês, quanto em português, quanto em espanhol, porque é a base do mundo todo, né? Então, a gente pode dar uma explorada. Um que eu gosto bastante, que me ajudou muito, foi esse do TCC. Eu lembro que eu pesquisei exatamente assim, e eu utilizei... Não era nenhum desses, na verdade. Mas acho que a pessoa tirou. Mas você pode clicar em algum desses aqui. Da mesma maneira que você pode
quando você tem a conta paga, criar os seus próprios GPTs. Que aí isso é um assunto para um próximo vídeo, mas só para mostrar aqui para vocês que vocês também poderiam criar essa IA customizada de vocês. E aí, o benefício disso é que normalmente você não precisa dar tanta informação assim, porque ela já tem várias instruções dentro dela, meio que internas, assim, que vai fazer com que ela te responda muito melhor. Para além dos GPTs aqui, a gente tem, inclusive tem separado por categoria, produtividade, pesquisa, educação, estilo de vida, a gente também tem os projetos. O que são os projetos? Eles são espaços aqui no ChatGPT onde você vai organizar um pouco melhor os seus chats. Então, vamos supor que eu tenho um projeto específico que é criação de uma nova empresa, ou de investimentos, ou enfim, tô querendo fazer uma viagem, gosto dessa ideia. Eu vou criar um projeto para esse meu objetivo específico, onde eu posso adicionar arquivos relacionados a essa viagem. E todo novo chat que eu fizer aqui dentro, ele vai ficar separadinho. Então, eu tinha por exemplo, que era do meu TCC. Aqui dentro tinha artigos do meu TCC, uma versão inicial, e também os meus roteiros de entrevista, que eu tinha feito uma pesquisa. Com base nesses documentos, então eu conseguia conversar com a IA e ela já sempre tinha acesso a esses documentos, então eu não precisava ficar inserindo toda vez. Além disso, todas as conversas que estiverem dentro do projeto, ela tem conhecimento, é como se ela levasse em conta, mesmo que seja uma nova conversa, ela vai saber que a gente conversou essas outras coisas com ela aqui. Então isso aqui é muito legal para quando você tem clientes diferentes, por exemplo, ou então você tem projetos específicos que você quer separar as coisas, porque não tem como a gente colocar as nossas conversas em pastas, né? Mas a gente consegue colocar elas em projetos, que é essa ideia aqui que eu mostrei para vocês. E não é simplesmente para organizar, tá? Tem que lembrar que quando você adiciona arquivos, ele tem acesso a esses arquivos, então isso é algo muito poderoso, né, de você não ter que ficar inserindo toda vez. Imagina que você tem um guia de estilo de voz, de tom de voz, de escrita, né, que você coloca aqui e aí toda nova conversa ele leva em consideração esse guia de escrita, de tom de voz, né? Então isso pode ser bem interessante para vocês. Além disso, então passando aqui para cima, a gente vai ter o Codex, que para iniciantes eu não recomendo muito, é mais para galera do desenvolvimento e mesmo assim, pessoas muito iniciantes, acho que não é tão fácil de usar. O Galeria é para ver as fotos que você já fez, todas as fotos que você já fez aqui no ChatGPT. Você pode buscar também aqui nos seus chats por palavra-chave, seja em conversas ou seja nos títulos. Então, isso facilita quando você você usa muito como eu e aí acaba tendo diversas conversas. Em algum momento você pode só pesquisar aqui por palavra-chave e aqui você vai fazer um novo chat, né? Aqui você também tem a possibilidade de criar um chat temporário, ou seja, ele não vai ficar salvo aqui nesses chats. Então, ele é temporário. Ele lembra de todas as coisas que você fala enquanto você está conversando, mas se você sair desse chat e abrir um novo, ele não vai aparecer como salvo aqui. E é isso, gente. Eu espero que esse guia tenha te dado um norte sobre as possibilidades de uso do ChatGPT. Claro que eu mostrei coisas em algumas áreas mais por cima, mas eu imagino que com essas informações você consegue entender o que você pode fazer no seu contexto, né? Então, pensar nos seus problemas, no seu dia a dia e aplicar essas funcionalidades a esses contextos. Eu imagino que ainda não ficou pronta a busca jurisprudencial, ou ainda está buscando, então não vai dar tempo de mostrar para vocês. Geralmente ele leva mais de 20 minutos, tá? Mas a gente está buscando várias fontes aqui, 13 fontes até então, e no final ele vai me dar um relatóriozão. A mesma ideia do Agent, né? Então ele vai me entregar uma resposta final aqui. Lembra de curtir esse vídeo se você gostou desse conteúdo. Me fala nos comentários qual é a próxima plataforma que você quer esse tutorial. Também me fala qual é a sua profissão para que eu consiga utilizar talvez alguns exemplos mais voltados para o nosso público aqui. E te vejo no próximo vídeo.